Toda lua cheia é a combinação de assuntos que foram iniciados na lua nova. Na lua cheia nós temos o ápice da lunação. A lunação que acontece geralmente em 28, 29 dias, né, onde a lua nova a gente tem ali a semeadura, inícios, projetos relacionados à energia daquele signo. Na lua crescente nós temos o crescimento, desenvolvimento, né, daquilo que foi iniciado. Geralmente envolve alguns reajustes, algumas podas, para que a gente possa, né, para que os assuntos se desenvolvam e cresçam com força. E na lua cheia a gente tem ali a clareza, né, do que rendeu de frutos, né, dessa colheita. Para que na lua minguante a gente tenha a maturidade, né, a experiência do que funcionou, do que não funcionou, para aplicar no próximo ciclo. E assim é o ciclo da vida. E a lua, né, e os seus ciclos nos ensinam o tempo todo, desde a antiguidade. Né? A gente vê a influência da lua no nosso temperamento, no corpo físico, que é 70% de água nas marés, né, no corpo da gestante. Então, a gente vê o tempo todo a influência nos animais, na própria natureza. E com relação ao eclipse, é muito interessante porque acaba que não fica restrito ali nos 28, 29 dias de um ciclo comum. Geralmente se trata de 6 meses até um ano. E quando a gente fala de um eclipse, né, que a gente relaciona ele com os pares, porque geralmente são 2 no início do ano e 2 no fim do ano. Os primeiros 2 eclipses aconteceram no dia 25 de março, eclipse lunar, e no dia 8 de abril, o eclipse solar. Agora teremos no dia 17 de setembro o eclipse lunar e terá uma continuidade no eclipse solar no dia 2 de outubro. Então, é como se a gente tivesse, né, nós estamos no planeta Terra, que representa a nossa casa, o aqui e agora, o momento presente. Na Lua a gente tem o passado, essa força oculta, né, a Lua ela tem aquela face oculta que a gente nunca vê. E o Sol é o que traz luz, consciência, direcionamento, futuro. Então, veja bem, a gente no centro, né, tendo o Sol iluminando, né, a Lua, que é o passado, e trazendo clareza com relação ao passado, né, a colheita, a culminação, e a Terra ali no centro. Só que existe um alinhamento perfeito, onde a Terra projeta a sua sombra 100% sobre a Lua, num determinado instante ali, no momento. Então, o que acontece? Antigamente, né, como a astrologia é um estudo de muitos anos, a gente não tinha internet, não tinha informação, não tinha revista, não tinha nada. E era visto como um mau presságio, porque imagine, né, você tá ali acompanhando os ciclos da natureza, de repente se depara com a lua, né, coberta por uma sombra. Então aquilo deixava, né, o ser humano apavorado, porque era sinal de grandes mudanças, né, de revelações, e de fato era, né, mas nem sempre está associado a coisas ruins. Pode ser que sim, né, mas pode ser que não sejam tão ruins. O fato é que toda mudança gera o desconforto para o ser humano. Né? Toda mudança exige a necessidade de sair do comodismo e colocar ali a mão na massa para fazer uma mudança, uma transformação. E esse é o mal do ser humano, que é muito acomodado, né? Mas a gente vê nessa configuração o passado, né, sendo um fator a ser trabalhado. Né? O passado, questões ocultas que podem ser manifestos como medos, traumas, inseguranças, vícios, tudo aquilo que de alguma maneira traz algum tipo de condicionamento, tudo isso havendo um desprendimento. Então imagine vocês, né, numa sala onde a gente tá ali vendo um filme, né, é noite e tá tudo muito iluminado, a gente tá ali curtindo, né, a TV e tal, várias luzes acesas e de repente, acaba a luz, né, e aí a gente tem que correr, pegar uma lanterna, pegar uma vela e ir se adaptando, né? Aquela situação incômoda de estar no escuro. Só que a gente vai se acomodando, vai se acostumando, né? Nossa pupila, né, meio que se adapta ali, né, à iluminação, à baixa iluminação, e a gente vai tateando e vai se virando. Vai no banheiro, faz ali uma coisinha ou outra, e de repente a luz volta. E aí dá aquele alívio, né? A gente respira aliviado, porque a luz voltou. Então, o eclipse lunar é isso. O eclipse lunar, ele tem um potencial, uma potencial energia de cura, de transformação do passado, né? Principalmente quando se trata de forças psíquicas, como a Lua com Netuno. Netuno, Poseidon, né? É o senhor dos mares, é o senhor, né, da força, da manifestação daquilo que está oculto, né? Que está de alguma forma nos influenciando há muito tempo. E é interessante porque a energia de Netuno ela é muito sorrateira, ela é muito inebriante, ela vai se manifestando assim de uma forma muito, sabe?
aos poucos, assim, ela é muito fumaça. E para mim é muito forte essa energia do que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil com as ações das queimadas. Para mim isso é uma manifestação clara do eclipse, porque tem a ação do homem, tem ali um ponto que a gente não tem como não ver o que está acontecendo, né? Por conta da ganância, por conta da manipulação por dinheiro, pelo poder. E está acabando com Gaia, né? Que é a mãe, terra, a natureza, que é representada por Virgem. Então, pode chegar no momento que muita gente pode ser presa, pode pagar por tudo que está acontecendo, né? Vamos lembrar que esse eclipse está acontecendo no eixo de Virgem e Peixes, mas os eixos nodais, eles se encontram em Áries e Libra. E o nó do sul, Libra, tá com a Lilith. Então tem muita manipulação, tem muito egoísmo, tem muita ganância, tem muita soberba, tem muita essa coisa do poder a todo custo, né? Que é o aspecto mais sombrio do ser humano. E a necessidade da gente ter um posicionamento, né? De aplicar mudanças, de defender aquilo que a gente acredita, de ir atrás. Vai haver muita desilusão? Vai haver muita desilusão. Mas será maravilhoso para a gente não se iludir. Não se iludir. E principalmente quando se trata de política, da alienação. O povo ele tem que se unir. Ele não tem que ficar criando fã-clube e dividindo. A gente vive num único planeta, né? E o planeta, a gente respira o mesmo ar, né? Então a gente tem que estar atento com relação a tudo que está acontecendo para não se deixar ser enganado, né? Por conta de manipulações. Eu acho muito importante essa reflexão. E por que eu estou lançando essa pauta de política? Porque eu acredito que essa seja uma pauta bastante delicada para os próximos dias por conta da visível divisão de opinião. Júpiter em Gêmeos fazendo quadratura com os luminares desse eclipse, né? Marte em Câncer, que tem esse instinto de se defender, de defender aquilo que sente, fazendo quadratura com os nodos lunares. E principalmente porque nós temos Mercúrio em Virgem, que é a nossa mente analítica, crítica, né? Que está ali procurando fazer o que é certo e tem a clareza do que está acontecendo, das dificuldades que a gente está vivenciando, mas assim, ainda com muita dificuldade de mudar de opinião, de, sabe, ser um pouco mais flexível por conta da oposição com Saturno em Peixes, que está ali experienciando algumas situações e tendo oportunidade, mas existe essa resistência, né? Mercúrio em oposição a Saturno. Então que a gente, né, esteja assim bastante atento, né, aos sinais, ao que a vida está querendo nos ensinar, com todas essas dificuldades, com tudo aquilo que a gente está experienciando, para que a nossa humanidade, né, de ver os fatos, as situações como elas de fato são, não se permita enganar, né, por conta daquilo que a gente muitas vezes gostaria que fosse. É um eclipse que fala muito de desilusão, mas eu acredito que nada melhor do que lidar com a verdade, do que a gente ficar se iludindo, porque aí permite que a gente tenha um posicionamento diferente diante da vida. E é isso que esse ciclo está querendo nos mostrar, né? Porque a gente lidar com a realidade dos fatos, né, com as nossas teimosias, com com os nossos vícios, nossos comportamentos, condicionamentos, faz com que a gente tenha uma libertação emocional, de fato. E aí, quando iniciarmos esse ciclo no signo de Libra, dia 2 de outubro, com o eclipse solar, que a gente possa ter um melhor aproveitamento, né, com relação às nossas parcerias, ao nosso senso de julgamento, a forma como a gente se posiciona no mundo diante dos outros, que não sejamos agressivos, que sejamos assertivos com relação à maneira como a gente defende as nossas ideias. Nem tudo vai ser da forma como a gente quer que seja, mas tudo acontece da forma como tem que ser. E cabe a nós ressignificar, né, pesar os pós e os contras e ter assim uma compreensão do nosso valor pessoal, aqui que a gente, né, deve defender, do que a gente deve querer se aliar para poder, sabe, construir um caminho de crescimento e de evolução pessoal, que eu acho que é isso que todo mundo está buscando, né, crescer, evoluir e ressignificar tudo o que aprende, né, a bagagem ali, para poder ter atitudes mais assertivas na vida, né. E vamos considerar também o posicionamento de Vênus, que está no signo de Libra, que embora haja, né, esse equilíbrio, né, a Vênus ela está no seu domicílio, está maravilhosa lá, mas está em oposição a Quiron,
em Áries. Então, que a gente possa aprender com erros do passado, que a gente possa aprender a se posicionar de forma diferente, né? Mesmo quando dói, mesmo quando é difícil de encarar a realidade dos fatos, mas vamos preservar os nossos valores, né? Preservar aquilo que a gente sente, a forma como a gente lida com situações sensíveis, né? Pensando, né, na vida como essa esfera coletiva, né? Aquilo que eu faço com o outro, isso de alguma forma reflete na minha vida e vice-versa, que a gente tenha essa postura na vida, né? Porque se trata de causa e efeito, né? Nada é em vão nessa vida e que possamos sempre colher bons frutos das nossas ações.